Muito bom, mais um sábado, estarmos aqui reunidos pela graça de Deus. Então, vamos abrir esse momento meditando no capítulo 42 do livro de Jó. A partir do versículo 1 está escrito: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Então, aqui nesse texto, nós vemos Jó maravilhado com a inerrância dos planos de Deus. E, além disso, Jó ele confessa que os planos de Deus eram maravilhosos demais para ele. Vale lembrar que Jó ele não viu Jesus. E nós que conhecemos a Jesus. Vamos refletir junto com o professor de hoje sobre os maravilhosos planos, as maravilhosas ideias de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós pedimos que nesse momento o Senhor tome a direção de tudo que for feito aqui nessa noite, para que somente o nome do Senhor seja exaltado e glorificado para sempre. Pai, que o Senhor use o professor para que tudo que ele falar, Pai, seja da tua vontade, e que cada jovem, Pai, que está presente nessa reunião, ele possa sair edificado. Que o reino do Senhor, Pai, venha se fortalecer cada dia mais, com servos preparados para toda boa obra. Isso nós pedimos no nome santo de Jesus Cristo, aquele que é o nosso Senhor e Salvador. Amém. Boa noite, pessoal. Obrigado, Alexandre. Excelente explanação. Gostaria de convidar cada um, apesar de que com o microfone multado, a me acompanhar, eu e Daniela, nos cânticos. Vou colocar aqui na tela. Todos veem? Os cânticos. Me escutam bem? Sim. Certo. Se travar, eu fecho a câmera. A internet, às vezes, briga com o clima. Mas, pensando no tema da aula, pensando cânticos que nos fazem lembrar desse tema, das ideias de Deus como Criador, Deus como autoridade sobre tudo que existe, nós escolhemos esses cânticos, espero que cada um possa estar acompanhando o raciocínio e nos preparando para a aula do Raimundo. Deus nos abençoe. Aí agora eu tô preparado. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim, e renova dentro em mim um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim, e renova dentro em mim um espírito inabalável. Essa semana uma colega me perguntou por que Deus nos criou, e eu pensei em Gênesis capítulo 1, Deus nos criou para louvor do seu nome, para cuidar das coisas que ele fez, para exaltar o seu nome em tudo que fazemos, e nós, como humanos, somos os únicos que temos a capacidade de negar a Deus esse louvor. Vamos cantar louvores ao nosso Deus.
Vamos cantar louvores ao nosso Deus. Quem nos criou e nos salvou. Vamos cantar sem cessar ao nosso grande Deus. Vamos orar para vencer o poder de Deus. Vamos orar Para vencer o poder de Deus. Quem nos criou Quem nos criou e nos salvou. e nos salvou. Vamos orar sem cessar ao nosso grande Deus e confiar. Pois o sustento só vem de Deus. E confiar. Pois o sustento só vem de Deus. Quem nos criou, Quem nos criou e nos salvou, e nos salvou. sem confiar, sem cessar em nosso grande Deus. E esse cântico nós resgatamos, espero que os irmãos conheçam. Esse cântico conta um pouquinho de uma história minha com um outro irmão, em um momento especial da minha vida. Montanhas e vales e vistas imensas são obras das mãos do eterno Senhor. Eu sei que vivo é Jesus, hoje vive sim, habita sempre em mim. Nunca mais ficarei sem Jesus desde que Ele entrou no meu coração. As flores, as aves, o céu todo azul são provas do Mestre que hoje se vê. Vivo é Jesus, hoje vive sim, habita sempre em mim. Nunca mais ficarei sem Jesus desde que Ele entrou no meu coração. O sol e a lua, o belo arco-íris, sinais do carinho de Deus Criador. Eu sei que vivo é Jesus, hoje vive sim, habita sempre em mim. Nunca mais ficarei sem Jesus desde que Ele entrou no meu coração. Após esse cântico, nós vamos ter uma oração para termos a meditação com o irmão Raimundo. Tu me conheces quando estou sentado, tu me conheces quando estou de pé, vês claramente quando estou andando, quando repouso tu também me vês, se pelas costas sinto que me abranges, também de frente sei que me percebes. Pra ficar longe do teu espírito, o que farei, aonde irei, não sei. Para onde irei? Para onde irei? Para onde fugirei? Se subo ao céu ou se me prostro no abismo, eu te encontro lá. Para onde irei? Para onde irei? Para onde fugirei? Se estás no alto da montanha verdejante ou nos confins do mar. Se eu disser que as trevas me escondam e que não haja luz onde eu passar, pra ti a noite é clara como o dia, nada se oculta ao teu divino olhar. Tu me tecestes no seio materno e enxergastes todo o meu viver. As tuas obras são maravilhosas, que maravilha, meu Senhor, sou eu. Para onde irei? Para onde irei? Para
Para onde fugirei? Se subo ao céu ou se me prostro no abismo, eu te encontro lá. Para onde irei? Para onde irei? Para onde fugirei? Se estás no alto da montanha verdejante ou nos confins do mar, dá-me tuas mãos, ó meu Senhor bendito. Benditas sejam sempre as tuas mãos. Prova-me, Deus, e vê meus pensamentos. Olha-me, Deus, e vê meu coração. Livra-me, Deus, de todo mau caminho. Quero viver, quero sorrir e cantar pelo caminho da eternidade. Senhor, terei toda a felicidade. Para onde irei? Para onde irei? Para onde fugirei? Se subo ao céu ou se me prostro no abismo, eu te encontro lá. Para onde irei? Para onde irei? Para onde fugirei? Se estás no alto da montanha verdejante ou nos confins do mar. Amém. Nelsinho. Boa noite, pessoal. Hoje eu fiquei responsável de apresentar o nosso palestrante, nosso professor, Raimundo. É um irmão muito querido entre nós, aqui do interior, né, de São Paulo. Um irmão que é casado com a Cíntia, né? A Cíntia, eles vão ter um filhinho também. Então, Raimundo é um irmão que serve, né? Mora em Sorocaba e serve a igreja lá. Serve também em Capela do Alto e nos ajudou bastante já em Tatuí e nos ajuda até hoje, né? Então, um irmão muito querido. Poderia passar a noite aqui falando do Raimundo, porque é um irmão com um coração muito grande, um irmão que tem um amor imenso, né? Pela Irmandade. Já nos ajudou aqui em Tatuí também, dando a escola da Bíblia, tanto em Tatuí como Capela do Alto. Então, um irmão que está sempre buscando servir, ajudar, cooperar. Então, eu estou muito feliz, né, dele estar aqui hoje, podendo contribuir, podendo nos ajudar a crescer espiritualmente. Então, Raimundo é um irmão muito querido aqui no interior de São Paulo e com certeza vai nos edificar aí com a mensagem do Senhor, tá bom? Raimundo, é contigo. Eu vou fazer uma oração antes, tá bom? Vamos orar? Nosso Deus, Pai amado, Pai eterno, agradecemos ao Senhor, Pai, por mais uma oportunidade de poder ouvir a Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo privilégio. Obrigado, Pai, por esse momento com os jovens, que o Senhor esteja abençoando esse momento. Esteja com o nosso irmão Raimundo, Pai, que ele venha a atingir os nossos corações, que possamos crescer a cada dia no Senhor, Pai, que o Senhor esteja conosco, nos ajudando, Pai, a continuar firme no Teu caminho, seguindo os Teus passos. O Senhor abençoe a cada jovem aqui presente, Pai, que todos nós possamos continuar caminhando com o Senhor. Que o Senhor esteja agora também com o professor, Pai, que ele possa trazer a Tua mensagem e que possamos, Pai, estar com o coração aberto, a mente, para crescer no Teu querer. Em nome de Jesus, amém. Amém. É contigo, Raimundo. Amém, obrigado. Eu estava aqui procurando de quem que ele está falando com tantas qualidades aqui. Mas aí, aí eu percebi que é a gentileza dele. Irmãos, graça e paz a todos. Eu conheço alguns aqui e é muito bom poder vê-los todos. O William acabou de entrar, o William aqui de camisa branca, o William é meu irmão, tá bom? Todos vocês são, é verdade, mas o William é especial. O William me ajuda bastante, não é? Aliás, eu acho que eu ajudo ele, enfim, é muito bom vê-lo. Nós trabalhamos juntos, nós moramos em Sorocaba e servimos em Capela do Alto. E em virtude de tudo isso, há algum tempo que a gente não se vê, não é, William? Amanhã a gente vai matar a saudade. Muito bem. Ai, gente, é muito bom estar aqui. Obrigado pelo convite, tá bom?
Eu tenho tentado evitar usar convite porque dá uma ideia de importância, não é? Puxa, mas eu sei que é gentileza da parte de vocês. Bom, eu gostaria então de compartilhar com vocês esse tema que é bastante interessante, é complexo, é vasto, mas eu gostaria muito de poder usar apenas os 30 minutos e depois a gente pode crescer depois com as perguntas que elas surgirão, tá bom? Então, eu vou dividir o nosso material aqui, que se você quiser eu posso mandar para você depois. Aí você vai fazer coisas melhores do que eu, já tenho certeza disso. E eu vou dividir em 2 sessões, certo? E a cada sessão terá uma frase que nos ajudará, nos estimulará a refletir sobre evangelismo. Pode ser? Porque nós estamos aqui entre jovens, com toda a força, né? Então, nós vamos fazer isso com a graça de Deus. Ah, eu fiquei meio preocupado também com o professor. Não, gente, por favor, aqui não tem professor-aluno, não. Aqui tem gente querendo aprender de Deus e ponto final, tá bom? Agradeço o carinho, mas tá tudo tranquilo. É o Raimundo e tá ótimo assim, tá bom? Bom, dito isso, eu vou projetar aqui, tá bom? E aí a gente vai conversando. Devo parar com 30 minutos, e aí a gente vai ter as perguntas, é isso, gente? É isso, Nelson? Só para eu me localizar aqui. Então, perfeito, tá certo, então. Eu vou projetar aqui, tá bom, gente? Eu já estou habilitado aqui, então eu vou lá. Apresentação, vamos lá. Devagarzinho. Aqui. Isso, isso. As melhores ideias de Deus. E está no plural de propósito, tá bom, gente? Porque Deus tem e teve grandes ideias, muitas ideias. Nesses 30 minutos, eu gostaria muito de poder compartilhar apenas 2 com você. Apenas 2 das ideias que eu acho as mais importantes de Deus, tá bom? E aí, ao longo da nossa conversa, você vai pensando nas suas, naquelas que você seleciona como as melhores ideias de Deus para você. Eu vou compartilhar com você as 2 que eu acho mais fabulosa possível. A gente poderia abrir a nossa Bíblia em Gênesis, portanto? Isso. Vamos deixar projetado aqui para a gente ir pensando nas melhores ideias de Deus. E aí eu queria convidar você para ler Gênesis. Vamos lá para o começo. Teve um irmão aí que retornou a Gênesis para explicar uma das razões pelas quais Deus nos criou. Portanto, a gente vai continuar com esse pensamento. Então, Gênesis capítulo 3... do 6 até o 10, tá bom? 4 versículos para a gente pensar aí nas melhores ideias de Deus. Muito bem, Gênesis capítulo 3, versículo de número 6 até o 10. Diz assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter conhecimento, tomou o fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos 2 se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram as folhas de figueira para cobrir-se. 8. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que estava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Lembre-se, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? 10, para fechar. E ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Muito bem, esse é o texto que
Nós vamos nos embasar aqui, tá bom? De forma bem tranquila. Mas há alguns esclarecimentos que eu preciso fazer. O primeiro deles é que eu aprecio muito esse recorte aqui do Martinho Lutero. Aprecio de verdade. Porque o Martinho Lutero, ele vai dizer que nós ensinamos melhor aquilo que nós precisamos aprender. E eu me encaixo exatamente aqui. Hoje nós vamos falar de duas ideias de Deus. A primeira delas é a graça. Para mim, a graça é a melhor ideia de Deus. E quando esse recorte do Martinho Lutero surge, eu me alegro muito, porque, de fato, eu não estou aqui porque eu conheço o suficiente para falar. Não, não. O que me habilita a falar sobre graça não é o quanto de conhecimento eu tenho, mas é pelo tamanho da minha necessidade. Você entendeu? E queria dizer para você também que a graça, de certa forma, ela nos torna, por assim dizer, estelionatários. E talvez por uma razão muito simples. Porque daqui a pouco eu vou falar daquilo que eu não compreendo, eu vou falar daquilo que eu não conheço, e portanto, a graça tem esse poder. Eu vou falar daquilo que eu apenas aceitei, porque é isso que é o máximo que a gente pode fazer com a graça, é aceitar. E aqui, aliás, devo dizer para você, ratificar para você, que o fato de o homem apenas aceitar a graça torna o cristianismo a melhor das religiões, por assim dizer. Não há nenhuma filosofia no mundo parecida, semelhante com o cristianismo. As outras religiões dizem assim, faça 3 vezes ao dia, você tem que subir e descer não sei quantas vezes, e o evangelho, por meio da graça, diz, bom, Raimundo, você precisa apenas aceitar. Entende? Então, eu vou falar não daquilo que eu sei, mas eu vou falar daquilo que eu aceitei, e estou feliz demais porque Deus me deu forças para que eu pudesse aceitar o seu presente. Tá certo? Dito isso, eu acho que agora a gente consegue, esclarecido esses pontos, eu acho que a gente consegue avançar. Vamos lá. As melhores ideias de Deus. E aí eu já dei o spoiler que a primeira, gente, para mim, a melhor ideia de Deus foi a graça. Nós, lógico, poderíamos passar aqui algum tempo falando sobre a criação do universo, sobre a própria criação humana, enfim, pois é. Mas tudo isso que nós temos e podemos desfrutar se deve a essa ideia maravilhosa de Deus, a sua graça. Tá certo? Bom, e a segunda? A segunda a gente daqui a pouco fala sobre ela. Vá pensando sobre as ideias que você selecionou de Deus, tá bom? As melhores ideias de Deus. Veja aí se está batendo, se vai bater, e depois você compartilha conosco. Muito bem. Bom, deixa eu só admitir que tem alguém aí. O Max Lucado escreveu esse livro aqui, ó. Graça. Nesse livro, Max Lucado diz que a graça é a melhor ideia de Deus. E eu concordo com ele, concordo mesmo, concordo. E fiquei feliz, porque não sou apenas eu que acho. Certamente você vai achar também, mas quando eu li recente esse livro, Graça, e aí ele diz logo no início que graça é a melhor ideia de Deus. Eu falei, puxa, mas que ideia maravilhosa. Achar a graça a melhor ideia de Deus, não é? E deixa eu ver se o meu slide vai passar. Aí, e eu concordo plenamente. Para o Raimundo, a graça é a melhor ideia de Deus. A graça é a melhor ideia de Deus. Veja, oferecer um presente a quem não merece é uma ideia maravilhosa, não acha? Tão divina e tão especial que a torna a mais bela ideia de Deus. Gente, sério, eu acho que a graça é a melhor ideia de Deus. Né? E eu acho isso baseado no seguinte fato.
eu sou a pessoa mais adequada para receber este presente, porque eu não o mereço. Exatamente por isso. Eu sou o melhor recipiente para a graça de Deus, porque eu, de fato, não mereço. Entende? O fato de eu não ser o melhor recipiente, pois bem, isso torna a graça a ideia mais brilhante, a melhor ideia de Deus. Porque a graça, ela vem para preencher vasos, lugares e pessoas como eu. Pessoas indignas. E por isso eu acho maravilhosa essa ideia. Só um Deus tão gracioso poderia fazer isso por mim. Então vamos lá. A melhor ideia de Deus tem se manifestado desde antes da fundação do mundo. Você sabe, o Pedro já nos disse, né? Jesus já havia sido oferecido ainda antes da fundação do mundo, não é? E portanto a graça tem se manifestado ainda antes da fundação do mundo. Mas o texto que nós lemos nos dá um vislumbre, nos dá uma ideia maravilhosa de como isso acontece, de como ela se manifestou. Por exemplo, no Éden, não é? Esta ideia, a ideia da graça, ganha forma e se manifesta de forma tão visível, tão clara e tão impactante. Você lembra do Adão, não lembra? Lembra, claro. O Adão é alguém que, por culpa, se esconde. E Deus, por graça, o procura. Gente, eis aí a manifestação da graça de Deus e, portanto, eis aí a manifestação da melhor ideia de Deus. Lembra do versículo 8, que diz assim, soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim, mas o Senhor chamou o homem, perguntando, onde é que você está mesmo? Puxa, que coisa maravilhosa! Olhe, se isso não é graça, é o quê, gente? Então, a graça nos deu a melhor ideia de Deus. Qual foi a imagem que a graça construiu? Ou qual é a imagem que a graça permite que nós construamos em relação a Deus? Bom, a graça permite que um pecador como eu olhe para o nosso Deus e tenha a imagem de que Ele, e unicamente Ele, é um Deus que nos procura. E aí eu te pergunto, isso não é maravilhoso demais? A graça permite que nós tenhamos a imagem de Deus, uma imagem de Deus nos procurando. A graça permite isso. Muito bem. Vamos avançar bem devagarzinho, tá bom? Deixa eu tenho uns slides ainda, então vamos lá. A graça nos dá a ideia de um Deus que, melhor dizendo, a graça é a melhor ideia de Deus, porque o move a nos procurar. A graça move Deus. E aqui eu queria dizer para você que a graça, quando nos toca, muda a nossa vida. A graça revela Deus como poucos atributos o revelam. Entende? Eu estou dizendo para você que a graça é o atributo que melhor revela Deus. É isso que eu estou dizendo para você. E eu queria que fixasse muito bem em nossas cabeças, em nossos corações, o fato de que a graça muda tudo. Quando Deus quer mudar a história de um homem, Ele o faz ao oferecer a sua graça. Você entende isso? Quando Deus quis mudar o meu destino eterno, Ele oferece a sua graça. Você está entendendo? Quando Deus quis mudar a sua vida e o seu destino eterno, Ele o faz por meio da graça. E, portanto, eu estou dizendo para você
que Deus muda as nossas vidas tocando-nos com a sua graça. Quando a graça nos toca, isso muda tudo. Você lembra do Pedro impetuoso? Pois é, a graça faz com que aquele homem escreva poemas depois. Porque a graça muda tudo. A graça, de acordo com Efésios 2, nos salva. Isso, nós somos salvos pela graça, e lá a ideia do texto é que nós já somos, não é seremos. A graça nos salva, e Efésios 2 diz, vocês são salvos, não serão, não há possibilidade. Vocês são salvos pela graça, vocês são salvos pela melhor ideia de Deus. Essa melhor ideia de Deus não está lá em Efésios, aí é do Raimundo. Ai, gente. E aqui tem uma frase do Stanley Grenz, alguma coisa assim, que ele diz, olha, a graça de Deus é a única base para uma vida nova e para a vitalidade espiritual. Graça. Essa é a melhor ideia de Deus. A gente brinca no pessoal da saúde, com o pessoal da saúde, que quando a gente toca no início da vida, a gente muda aquela vida para sempre. Deus, para mudar a nossa vida, ele nos toca com a sua graça. E quando nós somos tocados pela graça, tudo muda. Nós estamos aqui nessa reunião com vários irmãos, com vários jovens de diversos lugares, e o ponto em comum é: todos nós fomos tocados pela graça, e isso mudou a nossa vida. Porque a graça muda a maneira de enxergar as coisas. A graça muda a nossa maneira de amar as pessoas. Entende? Então, muito bem. Vamos lá, que eu não quero me estender. Talvez um dos mais belos louvores que falam sobre a graça é esse aqui, que você conhece, do John Newton, aquele mercador de escravos que chega a escrever a Amazing Grace, né? A maravilhosa graça. E eu trouxe um trecho aqui, não está todo, eu misturei alguma coisa, é para que a gente possa entender a grandiosidade e a beleza da graça, e como alguém cheio de graça pôde escrever palavras tão maravilhosas, tão profundas, tá bom? E aí ele vai dizer assim, ó, quão doce é o som. Graça, quão doce é o som. Puxa, como ele pôde captar isso, gente? Que salvou um miserável como eu. E aí ele vai dizer, eu estava perdido, mas fui encontrado. Eu estava cego, mas agora vejo. Foi a graça, né, que ensinou o meu coração a ter medo. Puxa vida, que maravilha, né? E aí, a ter medo, você pode imaginar que a graça nos ajuda a ter medo daquilo que nos afasta de Deus, sabe? Aquela ideia de Paulo a Timóteo, olha, o inimigo das nossas almas, a instrução bíblica é enfrente-o, mas a minha carne, aquilo que me atrai, o Paulo diz, ei, fuja. Pois é, a graça ensina a nós a ter medo daquilo que tem um potencial de nos afastar de Deus. A graça aliviou os meus medos. O João diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. Pois é, que beleza. Como diz Paulo aos Efésios, nós somos já salvos. Não é uma possibilidade, é uma certeza. Enfim, quão preciosa aquela graça apareceu. Que beleza mesmo. Que toque poético, que toque divino. Por muitos perigos, trabalhos pesados e armadilhas eu já passei, essa graça que me trouxe em segurança de tão longe, e graça me conduzirá ao lar. Me conduzirá ao lar. Que ideia maravilhosa a ideia de Deus! Que ideia maravilhosa a ideia da graça! Eu acho fantástica. Para mim, a melhor ideia de Deus é a graça. Eu vou avançar um pouco mais, porque daí a gente não ultrapassa muito o nosso horário, tá bom, gente? Vamos lá, então.
E aí a gente cresce depois lá nas perguntas e tal, tá bom? Então vamos lá. Você lembra que eu disse para você que a cada sessão iria ter uma frase para ao evangelismo e tal, porque daqui a pouco é para isso que a gente vai chegar. Então, esse autor disse o seguinte, olha, a graça é selvagem, e eu gosto muito dessa frase. A graça, ela desestabiliza tudo, a graça transborda, a graça atrapalha o seu cabelo. E ele diz, a graça não é domesticada. Aí ele vai finalizar dizendo assim, olha, se não deixamos os devotos nervosos, não estamos pregando a graça como deveríamos. Grave essa frase porque ela vai retornar, eu espero que ela retorne nas perguntas. Mas você percebeu a força da graça? Que ela é selvagem, né? Ela desestabiliza tudo. O homem que estava disposto a agir com a sua própria justiça, ao ser tocado pela graça, prefere a justiça de Deus. Pois é, porque ela muda tudo. Ela muda tudo. Muito bem. E aí o apóstolo João nos ajuda dizendo, olha, todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Philip Yancey, um autor que eu gosto muito, eu já li alguns livros dele, ele diz, olha, graça significa que não há nada que possamos fazer para Deus nos amar mais. E não há nada que possamos fazer para Deus nos amar menos. E que ideia maravilhosa! É pela graça que eu entendo que Deus não muda quando eu mudo, gente. O caráter de Deus não está baseado nas minhas ações para com Ele, porque se fosse, eu já estaria bem longe daqui, você entende? Graça é isso, gente. Graça é isso, certo? Vamos lá, então, a gente vai falar da segunda, da segunda melhor ideia de Deus, tá bom? Que eu queria compartilhar com você. E aí a gente já caminha para o fim, fique tranquilo, eu não gostaria de cansar nenhum de vocês. Olha, gente, eis aqui. Essa é a segunda melhor ideia de Deus, ressurreição. Gente, se isso aqui não for a segunda melhor ideia de Deus, eu não sei mais o que ele poderia produzir para a gente selecionar e colocar em segundo lugar, tá bom? Vamos lá, então. Olhe para as suas mãos. Olhe para as suas mãos. Vamos lá. Sinta o ar em seus pulmões. Né? Que beleza! Essas mãos ágeis. Nós somos jovens, temos energias, não é? Um dia, essas mãos irão parar. Por mais ágeis que elas possam ser, um dia elas vão parar. E esse ar que encheu o seu pulmão, daqui a pouco, esse seu pulmão vai dar a sua última exalada. Um dia você vai mover os objetos da sua casa pela última vez. E aqui eu estou movendo o caminhão do meu filho. E um dia eu vou fazer isso, talvez no livro, numa Bíblia. Um dia isso vai acontecer. E eu vou voltar o slide lá para a gente pensar um pouco. Então, as nossas mãos, por mais ágeis que elas possam ser, um dia elas pararão. Nosso pulmão, vixe, agora cheio de ar, um dia estará vazio. Um dia vamos mover os objetos pela última vez. Vamos cumprimentar o nosso amigo pela última vez. E o nosso pulmão, por fim, dará a sua última exalada. Olha, só uma ideia divina poderia dar jeito na finitude humana. E essa ideia Deus teve. Essa ideia Deus teve. Essa é a ideia, essa segunda é a ideia da ressurreição. Esta, portanto, é a segunda melhor ideia de Deus. Porque eu vou dizer para você, a ressurreição põe fim à finitude humana. E isso dá sentido à vida, gente. A vida seria uma chatice só se não houvesse ressurreição. Aliás, devo dizer para você que sem ressurreição,
a vida não faz sentido algum. Se o fim se desse com o fim dos dias, não valeria viver nenhum deles. E aqui deixa eu voltar para você. É isso que eu quis dizer, é isso que você ouviu. Se não houvesse ressurreição, não haveria sentido para a vida. Não, se o último dia da nossa vida não fosse o melhor dia da nossa vida, não valeria a pena viver os anteriores. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Você está jovem. Você pode pegar isso como verdade, isso pode mudar a sua vida para sempre. Eu estou dizendo para você que a ressurreição é a melhor ideia de Deus porque ela põe fim à finitude humana. A ideia da ressurreição é a ideia que me faz crer que o último dia da minha vida vai ser o melhor dia da minha vida. Você está entendendo isso? Eu espero que sim. Depois você tem meu contato para a gente conversar. Mas é isso que eu estou dizendo. É exatamente isso. É exatamente isso. Deixa eu só avançar um pouco mais aqui e eu já volto com você. E aqui, e portanto, a ressurreição nos faz amigos dos anjos. Um dia seremos como eles. Vem cá. Você sabe que a medicina, que a psicologia, que a psicanálise e qualquer outra ciência que se preocupa com o bem-estar vivem, aliás, sobrevivem pesquisando, estudando como trazer bem-estar ao homem. Pois é, enquanto essas ciências estão preocupadas em oferecer bem-estar, Jesus tem a solução para o seu túmulo. É isso que eu estou dizendo para você, jovem. E é exatamente isso. Jesus tem a solução para o nosso túmulo. Se isso não é a segunda melhor ideia de Deus, eu não sei o que mais poderia ocupar, entende? Então, muito bem, vamos lá, vamos devagarzinho. E aí, um texto bem interessante de Lucas, né? Que eu queria trazer aqui para você, porque eu trouxe a ideia de amigo dos anjos. E não podem mais morrer, pois são como os anjos, né? São filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. Pronto. Ah, rapaz. Olha, se dessa forma nós somos unidos a ele na semelhança da sua morte, Paulo falando do batismo, né? Certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. E aí você sabe o que isso está dizendo, né? É que assim como Deus abalou o cemitério de Jesus, ele vai abalar o nosso também. É isso. É isso. É isso. E aqui a minha sugestão é, ao ler sobre a ressurreição de Lázaro, troque o nome Lázaro pelo seu, porque um dia, como Lázaro, ouviremos a voz do nosso Senhor, e então ressuscitaremos. É isso que vai acontecer, e portanto o que aconteceu com o Filho de Deus também acontecerá com você. Você entende isso? Você acredita nisso? É coisa grandiosa, não acha? Bom, vamos lá. Esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Você percebe como a ressurreição dá sentido aos nossos dias? Sem ela não vale a pena. Olha, seria mediocridade nos satisfazermos com os 70, 65 anos aqui, se não houvesse ressurreição. E aí, para finalizar, lembra que eu disse que a gente ia terminar uma sessão com uma frase para a gente refletir sobre evangelismo e tal? Porque, aliás, uma das perguntas envolve isso. Então, vamos lá. Deus, essa é a frase para a gente refletir, porque eu vou encerrar para não roubar o seu tempo. Deus, se uma ressurreição semelhante à do teu filho me espera, dê-me também uma cruz. Certo? Então, queridos, de forma bem tranquila, eu queria dizer para você que era isso que eu queria compartilhar com você. Graça
e ressurreição, como sendo estas, para mim, as duas melhores ideias de Deus. Tá bom? Daqui a pouco eu vou ouvir você, e aí você diz, olha, eu acho essa ideia também maravilhosa, fabulosa, ótimo, e nós vamos crescendo juntos. Pode ser assim? Então, muito obrigado, que Deus nos ajude, e que Deus, o próprio Deus, nos mantenha em sua graça. Porque é isso que vai fazer o nosso último dia ser o melhor dia da nossa vida. Deus te abençoe.